E aí, gente, como vocês estão? Tá frio aqui, tá frio aí? Tá frio, muito frio. Vamos lá, vamos dar continuidade na aula aqui. O tema de hoje é grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Isso aqui não é bem uma matéria, assim, é mais uma ideia que vai servir para muitas coisas, assim, se a gente conseguir chegar num acordo de raciocínio aqui. E vai ajudar vocês em física, química, matemática. É uma ideia, é o que eu tô falando, é uma ideia matemática, né? Não necessariamente uma matéria. Mas vamos lá. Ó, para isso eu vou usar o exemplo de gravitação, de gravidade, que é o poder, né, que a Terra tem de atrair as coisas. Aí eu fiz esse desenho mal feito aqui no Paint, mas eu vou explicar. Ó, vamos supor que aqui a gente tem a Terra, então, e a Terra, ela faz uma gravidade, ela faz uma força de gravidade, não faz? É por isso que as coisas que a gente está aqui no chão, né, a gente não sai voando, enfim. E vamos supor que o campo gravitacional, até onde a gravidade da Terra atua, é esse círculo amarelo aqui, não é um círculo, né, mas ele vai até aqui do amarelo. Para fora do amarelo já não existe gravidade mais, a força é muito pequena ou é igual a zero. Tipo, a Terra não atrai essas coisas. Então, aqui eu coloquei 3 planetinhas ou 3 corpozinhos, qualquer coisa. Quem vocês acham nessa figura aqui, olhando essa figura, quem que é mais atraído pela Terra? É essa bolinha 1 aqui, a bolinha 2 ou a bolinha 3? É a bolinha 1, não é? Porque ela está mais próximo da Terra, está mais dentro do campo gravitacional dela, certo? Depois, a bolinha 2 aqui, que ela está quase saindo do campo gravitacional, mas ela ainda está dentro do campo gravitacional, então ela ainda é atraída. E a bolinha 3 está fora, então ela não é atraída. O que eu quero dizer com isso? Vocês concordam comigo que quanto mais perto da Terra, maior a força de gravitação, eu falei até chique aqui. Quanto mais perto da Terra, maior a força de gravitação. Essa ideia vai servir para muita coisa, tá? Tudo que a gente for falar aqui para frente, a gente vai pensar nisso. Quanto maior alguma coisa, se essa coisa ela também aumenta ou se ela também diminui. Então, nesse caso aqui, a gente pode concluir que quanto mais próximo, mais forte, e quanto mais distante, menos forte. Certo? Olha o que eu falei. Mais próximo, mais forte. Mais distante, menos forte. Então vamos para a ideia, para a conta matemática disso. Como que mostra? Ó, a fórmula da força de atração gravitacional é essa aqui. Isso aqui vocês vão ver em física. Eu não vou explicar a teoria de física em cima, eu quero que vocês entendam só a ideia. O resto é conta. O resto a gente vai fazer conta enfim, preciso que vocês entendam a ideia. Então, tá aqui. A força da gravidade é igual a uma constante gravitacional, que isso aqui o professor de física vai explicar, que na atmosfera, lá, devido às condições, lá, foi feita uma conta e foi encontrado um valor para essa constante gravitacional aqui. Vezes a massa de um corpo maior vezes a massa de um corpo menor dividido pela distância ao quadrado. Não vou explicar isso aqui, o conceito. Estou só usando a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Então a gente tem essa forma. Então, ó, aquela hora a gente falou que quanto mais próximo, né, quanto menor for a distância do corpinho com a Terra, maior a força. Ou seja, quanto mais próximo da Terra, maior a força. Não foi isso? Então, ó, se a gente imaginar duas setinhas aqui, se essa setinha está na distância, a setinha estaria diminuindo, o corpinho estaria mais perto da Terra. Se ela está mais perto da Terra, maior é a força, certo? Então, se diminuir a distância da Terra, a força fica maior. Então, a gente vai pensar as coisas em cima desse raciocínio. Assim. Aí eu coloquei um lembrete aqui. Ó. Importante lembrar que todo aumento e redução segue uma proporcionalidade. Tá? Não é simplesmente um aumento uma coisa, ela aumenta, sei lá, uma coisa totalmente nada a ver. Sim, vocês já vão entender.
Aí eu coloquei aqui porque eu tirei foto da minha folhinha. Ó. É importante lembrar que toda segue uma proporcionalidade. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar essa fórmula. Ó. No caso da fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, a distância ela está elevada ao quadrado. Se a gente dobrar a distância, nossa força cai de 4. Ou seja, vamos pegar aqui, ó, força 1, vamos pegar a primeira força aqui, tá? A fórmula toda, tá? E aí eu fui lá e dobrei a distância, ou seja, multipliquei a distância aqui embaixo por 2. O que vai acontecer? Mantive aqui a primeira força, a segunda força, que eu falei que é F2, lembra que quando isso aqui, se eu dobrei a distância inteira, significa que é 2D agora. Então, a distância inteira está elevada ao quadrado. Isso aqui está dentro de parênteses. Ó. Então, como que a gente faz lá na aula de exponencial? Não eleva o 2 ao quadrado e também não eleva o D ao quadrado? Está passando uma moto ali de fora. E ela está demorando. Já foi embora. Certo? Então, tudo que está dentro do parênteses vai ser elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, D ao quadrado. Ficou isso aqui, ó. F2 é igual a Gm maiúsculo vezes Mzinho, né, dividido por 4D ao quadrado. Aí, eu fui aqui e sublinhei isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, gente, vocês esquecem esse 4 aqui, esquece esse 4. Tá vendo que isso aqui é a mesma coisa que F1? F1 não é igual a GMM dividido pela distância ao quadrado? F2 também não é GMM dividido pela distância ao quadrado? Então, eu vou substituir isso aqui que está circulado por F1. Vai sobrar o quê? F2 é igual a F1. Eu não falei que se a gente dobra a distância de uma coisa, a força depois não cai de 4? Tá aqui, ó. Então, se aqui for dobrado, a força F1 vai cair de 4. Aí, se vocês não entenderam nada, calma. Ó, C-A-L-M-A, exclamação. Calma que eu vou explicar isso de novo. Resumindo, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Eu abreviei aqui para GDP. Se uma coisa aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma coisa diminui, a outra também vai diminuir, seguindo uma proporção. Se, por exemplo, uma coisa aumenta, dobra, a outra também tem que dobrar. Isso nas grandezas diretamente proporcional. Se uma coisa é dividida por 2, cai pela metade, a outra também cai pela metade. Isso é proporção. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Isso é seguir uma proporção. Não existe uma coisa dobrar e a outra, sei lá, multiplica por 5, se ela cai para metade, a outra cai 300. Não existe assim, ela tem que seguir uma proporção, tá? E nas grandezas inversamente proporcional é o contrário. Se uma diminui, a outra aumenta. Se uma aumenta, a outra diminui, tá? Então, se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma é multiplicada por 4, a outra é dividida por 4. Então, a gente viu lá atrás que distância e força são grandezas inversamente proporcionais, porque se eu aumentar a distância da Terra, a força cai, não é? A força de gravidade cai. Se eu diminuir a distância, quanto mais próximo da Terra estiver, a força aumenta. Então, distância e força são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Era essa mais ou menos a ideia que eu quero que vocês tenham em mente. Não se preocupem com o conceito lá que eu expliquei lá atrás, mais ou menos, com aquela força, não. Eu usei só aquela fórmula para explicar essa ideia. Partindo dessa ideia, a gente consegue resolver as outras coisas. Ó, vamos pensar aqui, isso aqui cai muito no Enem, gente, que é a regra de 3 inversa. A regra de 3 comum que a gente usa, ela segue uma proporcionalidade. Vocês já pensaram que, tipo, se tem uma coisa, sei lá, uma pessoa carrega 2 sacolas. 2 pessoas vão carregar quantas sacolas? Se tem mais pessoas, você consegue carregar mais sacolas. Então, vocês conseguem identificar que uma regra de 3 comum, ela segue a ideia de grandezas diretamente proporcionais, porque se uma aumenta, a outra grandeza também aumenta. Se uma diminui, a outra grandeza também diminui. Agora, a regra de 3 inversa é o contrário. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma pessoa pinta um quarto em 2 horas. Quanto tempo leva para 2 pessoas pintarem o mesmo quarto? Aí você vai lá e faz uma regra de 3 comum. Uma pessoa demora 2 horas. 2 pessoas demora X.
Aí você vem aqui e multiplica cruzado, x deu 4 horas. Não é isso. Porque não faz sentido. Se tem mais gente pintando o mesmo quarto, você vai levar menos tempo. Concorda? Então, se você está falando, se você está no seu raciocínio está falando, se isso aumenta, isso aqui diminui, você já identifica que são grandezas inversamente proporcionais. Se no raciocínio você está falando, se isso aumenta, isso aqui também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Na própria fala, no próprio raciocínio, você já consegue identificar, tá? Então eu quero que vocês entendam primeiramente essa ideia, para depois a gente começar a fazer conta. Como que a gente vai fazer então? Igual eu falei, se a gente tem pessoas, primeira coisa, a gente vai começar a separar grandezas, né? Porque o que são as grandezas? Vai ter um videozinho aqui para frente aqui que eu vou fazer um exercício com vocês e vou explicar de novo. Grandezas são as coisas que vocês vão ver que vão alterar a quantidade e que vocês conseguem estabelecer uma relação diretamente ou inversamente proporcional. Pessoas e horas, vocês já viram que são inversamente proporcionais, porque quanto mais pessoas, menos tempo, menos horas eu vou demorar para pintar o quarto. Então, uma pessoa leva 2 horas, 2 pessoas levam X. Se são inversamente proporcionais, eu vou pegar a conta que tem o X, que está aqui, 2x, isso aqui são frações, tá? Porque não tem como eu traçar a linha aqui embaixo. Vou manter elas, tá? Vou manter ela do jeito que estava. O 2 estava em cima do x. E vou igualar a outra grandeza. Só que aí, se ela for diretamente proporcional, eu vou manter ela do jeito que está aqui. 1 sobre 2. Se ela for inversamente proporcional, eu inverto. Então, fica 2 sobre 1. E aí a gente multiplica cruzado. Assim, 2x é igual a 2, x é igual a 1 hora. Então, se tem 2 pessoas fazendo a pintura do quarto, a gente vai demorar 1 hora. Fez sentido? Olha a proporção. Eu tinha uma pessoa, demorava 2 horas. Se eu dobrei o número de pessoas, as horas têm que cair pela metade. Tem que ser dividida por 2, porque elas são inversamente proporcionais. Entendeu como que funciona a conta? É só isso. Tudo vai obedecer isso. Tem muitas fórmulas de física que a gente faz assim, e blá blá blá, muito exercício literal, principalmente no Enem, que eles vão perguntar. Não sei se no meu ano, acho que o primeiro Enem que eu fiz perguntou isso, da fórmula de gravitação que eu acabei de passar para vocês lá atrás. Perguntou o que acontecia se a gente quadruplicava a distância. O que acontecia com a força? Aí a força tinha que cair 4 ao quadrado, ou seja, 16. Tinha que cair 16 vezes. Era só essa a resposta. Então, é interessante a gente aprender isso. Isso aqui cai muito no Enem, essa matéria. Aí eu coloquei uns exercícios aqui. Eu vou fazer esse aqui com vocês, depois tem uns outros aqui para frente. E eu não vou fazer eles agora, né? A gente vai seguir aquele formato. Eu vou fazer com que vocês tentem fazer. Nossa, falei bonito aqui. Vou esperar vocês tentarem fazer e depois no outro vídeo eu corrijo, tá? Eu mostro como que faz e tudo mais. Mas primeiro eu tenho que fazer um. Isso aqui é clássico. Isso aqui vai ter no Enem. É bem provável. Isso é quase certeiro que tem no Enem exercício desse jeito. E aí como que a gente faz? Numa gráfica existem 3 impressoras que funcionam interruptamente 10 horas por dia durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente? Meu Deus! As 2 máquinas restantes. Ou seja, você tinha 3 impressoras que trabalhavam 10 horas por dia durante 4 dias. E elas imprimiu 240 mil folhas. Quebrou uma impressora, elas vão ter que produzir 480 mil folhas, só que quebrou uma impressora. Então, quanto tempo ela tem que ficar trabalhando? E aumentou o número de dias, tem 6 dias agora, porque 4 dias não dá para fazer, né? Então, como que a gente faz? Assiste o videozinho aqui, enquanto eu vou respondendo as coisas aqui no celular. Gente, o que a gente tem que fazer para resolver isso aí? Primeira coisa, eu tenho que identificar todas as grandezas que estão envolvidas no exercício. Grandezas são as coisas que vocês enxergam que têm relações de proporcionalidade, ou, a grosso modo, tudo que muda de número, que altera valor, enfim. O exercício fala que no começo a gente tinha 3 impressoras. Essas 3 impressoras elas trabalhavam 10 horas.
durante 4 dias e produziam 240 mil folhas. Aí depois ele fala no exercício que uma impressora quebrou. Então de 3 a gente passa a ter 2, certo? E essas impressoras em 6 dias têm que produzir 480 mil folhas. Então o exercício quer saber quantas horas essas impressoras têm que trabalhar durante esses 6 dias para produzir as 480 mil folhas. Então depois de montar essa coluna aqui, a primeira coisa que a gente faz, essa parte aqui, ó, é a que tem o X, não é? Que é a grandeza que a gente quer encontrar. Então a gente vai vir aqui e colocar ela aqui embaixo, igual eu estava fazendo no exercício anterior. Fiz essa fração aqui, 10 sobre x. Eu vou manter ela do mesmo jeitinho, vou pegar do jeito que está aqui e colocar aqui embaixo. Vou manter desse jeito. Aí eu vou começar a olhar se as outras relações, impressora, dias e folhas, quais grandezas elas obedecem, quais proporções, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E comparar com as horas. Quer ver? Vamos primeiro pegar a impressora. Gente, se eu tenho 3 impressoras e caiu para 2, vocês concordam comigo que se tem menos impressoras, essas impressoras vão ter que trabalhar mais horas? Se tem menos impressora, mais horas elas vão ter que estar funcionando. Então, se toda vez que vocês chegarem a pensar nisso e no pensamento de vocês aconteceu de menos alguma coisa mais outra, então vocês já identificam que essas grandezas são inversamente proporcionais. O que você vai fazer? Vai pegar a fração que está de impressora, que é 3 sobre 2, e vai inverter ela, vai ficar 2 sobre 3. Se não entendeu essa, vai entender nas próximas aqui, ó. Comparei a primeira grandeza, que é a impressora. Agora vamos comparar a grandeza de dias aqui. Isso aqui tudo eu vou ficar multiplicando, tá? Vamos lá. Eu tenho 10 horas que elas trabalhavam em 4 dias. Vamos lá. Se aumentou os dias, se elas têm que fazer alguma coisa e aumentou os dias, elas vão trabalhar menos ou mais horas? Quanto mais dias, menos horas elas vão trabalhar, certo? Isso aí funciona muito na faculdade. Por exemplo, você tem que entregar um trabalho em 3 dias, se prorrogar para 5, você vai trabalhar menos, você vai fazer menos parte do trabalho durante os 5 dias. Em 3 dias você vai ter que fazer muito mais partes, concorda? Então, se mais dias, menos horas, então você vai inverter aqui também, ó. Era 4 sobre 6, vai ficar 6 sobre 4. Certo? Agora aqui, folhas, é a última que a gente tem que ver. Aumentou o número de folhas? Se aumenta o número de folhas, não aumenta o número de horas que tem que trabalhar? Então, ó, na minha fala apareceu, aumenta folhas, aumenta horas. Se as duas aumentam juntas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são grandezas diretamente proporcionais, não precisa de eu mexer na fração. Então, eu vou manter elas normais, ó. 180 mil, faltou um zero. Aqui, gente, vou resolver essa conta aqui mais rápido, porque vai acabar a gravação do vídeo aqui, não vai dar tempo. Ó, eu posso simplesmente multiplicar tudo aqui em cima, tudo aqui embaixo, aquela coisa, multiplicação de fração, normal, tá? Mas eu vou fazer umas contas mais rápido aqui. Vou sair cortando essas coisas, esses zeros todos aqui. O 24 com 48, eu sei que 48 é o dobro de 24, então 24, se eu dividir ele por 48, vai ficar 1 sobre 2. O 6 sobre 4, eu também posso simplificar ele por 2, vai ficar 3 sobre 2. E o 2 sobre 3 continua a mesma coisa. Então vamos fazer essa conta aqui rapidão. Vou multiplicar tudo aqui, ó. 10x... 2 vezes 3, 6. Vezes 1, né? 6. E aqui embaixo, 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Se eu simplificar 6 com 12, dá 1 sobre 2. Então, 10x
é igual a 1 sobre 2. Se eu multiplicar cruzado, vai dar 20. 20 o quê? 20 horas. Então, nessas condições, essas impressoras têm que trabalhar 20 horas para produzir 480 mil folhas. Ah, para. Gente, então, entenderam aí? O Ariel secundário que está dentro do vídeo aí, ele explicou. Ó, primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês virem exercícios desse jeito, tipo esse aqui agora, ó, é vocês separarem numa coluna as grandezas. Grandezas é aquilo que muda de número, né? Muda a quantidade, e vocês conseguem estabelecer entre elas uma relação de proporcionalidade, seja diretamente ou inversamente proporcional. Então, você vai pegar a que tem o X embaixo, né, a que você vai querer, coloca ela no cantinho, igual eu fiz na conta passada lá, coloca ela no cantinho. E aí você vai olhar a proporcionalidade das outras grandezas em relação a essa que você colocou o X. Se for diretamente proporcional, você mantém a fração. Se for inversamente, você troca, você inverte. E aí, como que eu faço se eu sei se é diretamente ou inversamente proporcional? É só você pensar o que acontece aqui. Ó. Por exemplo, uma fábrica mantém uma jornada de trabalho de 6 horas para os seus funcionários, e com essa jornada a produção mensal é 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Ó, quais são as grandezas que tem aqui? Horas, né? Não mexeu no número de funcionários, então funcionários não é grandeza aqui. E a produção mensal também não mexeu, é 160 mil produtos. Então ele quer saber quantas horas as pessoas têm que trabalhar para que seja 240 mil produtos. Então, assim, se estava 160 mil produtos, foi para 240 mil, são mais produtos, concorda? Então, essas pessoas têm que trabalhar mais horas. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, eu não vou inverter as frações. Aí, as contas vocês fazem aí. Na próxima aula, a gente corrige. Ó, outro exercício que é comum, e eu vou deixar vocês tentarem fazer, é comum muita gente não conseguir, gente. Se vocês não conseguirem, não estressem, não ficar, não desiste. Calma lá que depois eu vou explicar direitinho. Eu vou tentar vocês tentarem fazer, para vocês ver se colocaram o raciocínio certo, assim, tudo mais. É sempre legal a gente tentar fazer. Outro exercício, tipo de exercício que aparece muito, é de herança. Igual nesse aqui, ó. João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou uma herança de 1.500.000 de herança para os seus filhos. O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Determine quanto cada um receberá, sabendo que Ana está com 17, Tiago com 20 e Jorge com 23. Ou seja, se aqui falou que são formas diretamente proporcionais, quem é o mais velho vai receber mais, concorda? Então, essa é a ideia do exercício. As contas, tentem armar aí do jeito de vocês, porque existem N maneiras da gente pensar nisso aí, tá? E lembra que o dinheiro de cada um desses filhos tem que somar 1.500.000, não pode passar em nem nada e ficar menor, tá? Aqui é a mesma ideia, ó. Dividiu-se uma certa quantia entre 3 pessoas, em partes diretamente proporcionais, 4, 5 e 6. Tá? Diretamente proporcionais, tendo a primeira recebido R$ 600, quais são as outras duas? Se a quantia dividido por 4, que é se a quantia lá no 4 deu R$ 600, você tem que achar o resto sabendo que é diretamente proporcional. Se 4 equivale a R$ 600, 6 tem que equivaler um valor maior que R$ 600, porque são diretamente proporcionais. Se aumenta o número, também tem que aumentar a quantidade de dinheiro. Aqui, eu peguei o mesmo exercício lá, o primeiro exercício, e só coloquei inversamente aqui no lugar. Ó. Ou seja, se lá o Jorge, que era o mais velho, recebia mais, aqui o Jorge é o que vai receber menos. Tá? Então, partindo desse raciocínio aí, tenta fazer. E meu pai ligou uma batedeira lá. Aí ele parou agora. Enfim. Então é isso, gente.
eu vou postar aula no YouTube agora. Eu esqueci do Classroom. Aí a gente vai combinar o seguinte. Toda vez que eu postar o exercício, eu vou colocar lá no Classroom, né? Eu vou colocar o link lá do canal. Vou colocar o que eu postei a aula, vocês vão lá e assistem. Eu vou só usar o YouTube, porque eu acho mais fácil. O YouTube todo mundo tem acesso. Ele ligou a batedeira de novo, agora ele desligou. Todo mundo tem acesso, então por isso que eu optei pelo YouTube. Só que eu acabei divulgando mal isso, né? Eu tava colocando só no grupo e aí mistura com um monte de conversa, as pessoas não acham. Então vai ser assim, eu vou avisar lá no Classroom. Beleza? Até mais.